Hoje vamos conversar sobre redes sociais, que é um assunto sensível em muitas circunstâncias, mas que eu acho que é fundamental para que nós não corramos o risco de pecar por omissão. As redes sociais são um espaço fascinante, eu devo dizer, porque de repente é absolutamente delicioso nós podermos conversar sobre tudo e podermos conversar com pessoas que tão depressa estão no Canadá como estão em Angola e de repente percebermos que temos esta diversidade de pontos de vista ao nosso dispor e este contraditório todo que nos faz, de facto, lucrar muito com isso. Facilmente percebemos que o mundo não é feito de monstros e de fantasmas para além das fronteiras que nós o conhecemos e, portanto, nessas circunstâncias é, de facto, de uma utilidade extrema porque, de repente, parecemos todos estar muito mais perto uns dos outros. Como sentiram, eu acentuei o parecemos. Porquê? Porque, em muitas circunstâncias, nós nas redes sociais usamos uma espécie de nickname que é uma maneira de nós criarmos uma outra personagem que eu acho que é uma grande batutice. Porque quando nós temos o que temos para dizer, podemos fazê-lo cara a cara ou através das redes sociais, sem andarmos a arranjar aqui umas personagens que às vezes insultam ou são insolentes ou dizem outras coisas do género, muito menos convenientes do que é suposto, e enquanto nós assumimos no dia-a-dia uma atitude irrepreensível de cidadãos exemplares. E, portanto, as redes sociais são, de facto, tão fascinantes. Depois nos trazem uma espécie de mundo às fatias que não deixam de nos puxar por toda a atenção, a todos nós. Isto de andarmos a fazer scroll num computador parece que não ocupa tempo, mas às vezes quando damos conta já passou uma hora. E estamos a saltar de um assunto para o outro, o que é uma coisa que puxa muito por nós, muito, mas que ao mesmo tempo tem ali um senão grave, acho eu. É porque de repente aquelas redes sociais são feitas em função de um algoritmo. E quando se tem 12, 13 ou 14 anos, dá a ideia a um adolescente que o mundo é um bocadinho feito à imagem do que ele pensa que é o mundo. Ou seja, é como se de repente aquele algoritmo lhe trouxesse só as coisas que ele sente que são mais próximas do que ele pensa, sem muitas vezes conhecer tudo o resto. Bom, e já agora como agravante, é que os adolescentes, quando se trata disso, não têm quem faça o contraponto, quem ponha legendas nisto tudo, quem faça a síntese, que é indispensável fazer, para que eles aprendam a lucrar com esta diversidade toda, bom, elegendo um denominador comum ao outro que depois sirvam de traves mestras para todo o seu crescimento. E, portanto, nessas circunstâncias, sim, sem dúvida, as redes sociais são muito importantes. Evidentemente que nos dão uma ilusão. De repente termos não sei quantos amigos de Facebook, a ideia que de repente não nos sentimos sozinhos, e às vezes é uma ilusão imensa. Os amigos de Facebook não são amigos, na esmagadora maioria das vezes, como se compreende. São pessoas com quem nós dizemos olá, ou às vezes trocamos uma ideia, ou às vezes até partilhamos pontos de vista, mas que não são amigos, como os amigos naturalmente precisam de ser, junto de quem nós podemos desabafar, se for o caso, ou às vezes até zangarmos-nos quando se trata de afinarmos pontos de vista junto deles. As redes sociais são, portanto, muito sedutoras, mas em relação aos adolescentes são muito perigosas. Porque as redes sociais são muito bem feitas e trazem aos adolescentes uma linguagem, um ritmo, um conjunto de agentes que acabam por ser muito sedutores para eles. E as redes sociais, nessas circunstâncias, põem desafios aos adolescentes com os quais eles não conseguem viver. Aquilo que uma marca de sabonetes e de cosméticos há algum tempo fez é muito interessante, porque foi tentar perceber até que ponto é que as redes sociais podiam fazer mal às adolescentes. E aquilo que descobriram com toda a sensatez foi que as adolescentes, quando se confrontavam com as personagens mais representativas do sexo feminino que apareciam nas redes sociais, sentiam-se invariavelmente mais feias, como se no fundo as redes sociais funcionassem exatamente ao contrário do espelho mágico da madrasta da Branca de Neve. Elas olham para as redes sociais, bom, diz-me, espelho meu, quem é a pessoa mais bonita do mundo, bom, és
são todas menos tu. É quase como se as redes sociais lhes dissessem isso. E pior, as redes sociais muitas vezes sugerem que elas comecem a fazer umas dietas absolutamente perigosas e são exemplos reais. Bom, desculpem, mas muito recentemente as crianças de 8 e de 9 anos começaram a consumir cosméticos para pessoas adultas, porque as redes sociais, bom, sugeriam isso. É quase razão para perguntar como é que é possível que as crianças pequeninas tenham acesso a esta informação, bom, sem que os pais digam sim, claro, porque não? Bom, e não pode ser. E depois, já agora, em relação aos rapazes, porque às vezes há linguagens claramente diferentes, bom, aquilo que nós observamos em muitos momentos são desafios perigosíssimos. Se és homem, tens que fazer isto, isto, isto. E estes desafios, às vezes, de contenção da respiração, de desafio do perigo, às vezes das formas mais absurdas, são muito comuns e às vezes corre mal. Às vezes há um jogo nas redes sociais que corre muito mal e os miúdos às vezes são hospitalizados e alguns morrem por causa disso. E são miúdos ótimos, que podiam ser o nosso filho ou a nossa filha. E, portanto, estas redes sociais são, de facto, muito perigosas. Eu não me canso de chamar a atenção que muitas vezes os pais, quando falam de uma ou outra rede social que passa pequenos vídeos e que às vezes tem uma versão para crianças, cuidado, porque eu já perdi a conta a pequenos vídeos que começam com uma história para crianças e no meio da história, de repente, aqueles conteúdos derivam literalmente para conteúdos pornográficos. Adolescentes, no feminino e no masculino, que, porque postam uma imagem delas próprias ou deles próprios, têm um contacto de uma suposta agência de modelos, que pede mais 2 ou 3 imagens e de preferência de tronco nu, e já agora se pudesse tirar a roupa interior, porque não, etc. E isto vai numa escalada, e eu já perdi a conta, às vezes, em que a seguir estas crianças são objeto de um assédio violentíssimo. Se não nos des mais imagens, bom, nós vamos pegar nestas e colocamos em todos os teus contactos, fazemos mal à tua família e tudo mais, e isto acontece todos os dias. E, portanto, não se trata de nós imaginarmos que o mundo é feito de lobos maus, não é isso. Mas trata de nós podermos assumir com todo o realismo que esta realidade das redes sociais é, de facto, muitas vezes, muito perigosa. Às vezes, e eu acho incompreensível, devo dizer-vos, a distração do Estado em relação a isto, bom, às vezes, tem contornos inacreditáveis. Se não reparem, para que um filho nosso possa entrar num casino tem que ter determinada idade. Para que jogue dinheiro nas redes sociais pode ter 11 ou 12 anos. Bom, para que um filho nosso possa ver um filme pornográfico tem que ter determinada idade. Mas se tiver 11 anos e se tiver um telefone com dados e se nós andarmos mesmo distraídos, pode ver os vídeos pornográficos que ele muito bem entenda. Ou seja, bom, o Estado é uma entidade que às vezes atua quando não devia, em muitos momentos, e que pena que é assim, e às vezes quando devia proteger, não protege. Cada vez mais, em muitos Estados da Europa, felizmente a Europa vai explicando ao mundo que, enfim, a história europeia de humanidade, bom, se faz sentido nestes gestos, bom, que de facto há conteúdos que têm que ser classificados para maiores de 16, para menores de 16, etc, 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 e que de facto há conteúdos que não podem, pura e simplesmente, estar ao acesso dos nossos filhos. E depois, desculpem-me, agora vamos escorregar por um discurso político adiante, a Leia vai ficar talvez um bocadinho melindrada, mas paciência, há uma ou outra rede social ligada a, enfim, a um Estado ou outro, que parece ter agendas completamente diferentes, consoante, bom, os conteúdos que permitem nesse país e os conteúdos que permitem fora desse país. E às vezes parece haver aqui um exercício de uma manipulação que nós temos a obrigação de perguntar porquê, e de uma forma equilibrada dizemos assim, não obrigado, quando as coisas passam de limites, bom, que não podem passar. E portanto, nessas circunstâncias, eu volto a dizer-vos, é muito importante que reparem que as próprias operadoras deste tipo de conteúdos
costumam recomendar os 16 anos para o acesso às redes sociais, todas elas, reparem, e o que é muito importante é que, se porventura, porque tentaram, enfim, dizer que não de todas as formas e quando deram conta, pronto, os vossos filhos já têm um telefone com dados e as redes sociais estão lá, etc. Bom, se têm 13 ou 14, bom, por favor, não ponham programas espiões, porque não tem piada nenhuma, mas pegar neles ao fim de semana e dizer assim, olha, mas para aqui para o pé do pai e da mãe, e vamos lá tentar perceber por onde é que tu andas, e portanto sermos uma verdadeira entidade reguladora com equilíbrio e com bom senso é absolutamente fundamental. Não me canso de repetir, por favor, não esperem que os adolescentes aos 13 ou aos 14 tenham a autorregulação, como agora se diz, porque os pais com 40 ou com 50 não têm. Os adolescentes, porque são adolescentes, precisam de alguém que lhes definam regras, que lhes definam coordenadas e que já agora digam, podes ir por aqui ou não deves ir por ali. Se nós fizermos assim, bom, as redes sociais têm uma utilidade, mas eles passam a discernir o que é o razoável, o essencial e o supérfluo. De outra forma, tudo isto se mistura e cuidado, eu não me canso de chamar a atenção que os nossos filhos consomem cada vez menos informação. A informação que lhes chega muitas vezes é via redes sociais e, portanto, o jornalismo é um bem preciosíssimo para o crescimento deles e muitas vezes o jornalismo que eles têm direito são pequeninos fragmentos que já são moldados ao algoritmo que eles, entretanto, construíram. Claro que as redes sociais podem dizer assim, olha, este livro é o que está a dar, mas mesmo aí, eles hoje consomem muito mais livros porque as redes sociais recomendam, mas cuidado, nem sempre comprar mais livros significa ter mais literacia, ou sequer nem significa sempre lê-los. Muitas vezes têm comunidades de leitores magnífico. Há muitos aspectos que são fundamentais e úteis para o desenvolvimento deles, sem dúvida. Mas é tão escorregadio, que nós todos os pais, as escolas, põem os Estados como garantes de um bem comum, não se podem admitir de definir um conjunto de regras sem as quais nós, para não lhes dizermos que não, para eles não ficarem zangados connosco, para nós não estarmos a destoar em relação aos pais dos amigos deles, muitas vezes vamos nesta avalanche e deixamos-nos ir. Escusado será dizer que tudo o resto, este consumo às vezes absurdo de redes sociais, quando nós vamos ao fim de semana almoçar e percebemos que os pais estão a falar para o boneco e os filhos estão agarrados a uma rede social, por favor, e portanto eu tenho muita esperança que a Lei Educação, um destes dias, disponibiliza aos restaurantes um autocolante bonito a dizer assim, a Lei Educação, a bem do desenvolvimento das famílias, recomenda que não se usem telemóveis ao almoço, muito menos nos almoços sociais, porque, de facto, se nós formos criando regras afetuosas, mas de alguma forma de bom senso, estamos a proteger os adolescentes daquilo que eles têm que ser protegidos. E, portanto, redes sociais, a partir de certa altura, quando eles as têm, naturalmente com a supervisão dos pais, mas sempre com cuidado extremo, porque aquilo que às vezes parece educar, às vezes também os magoa de uma forma que de repente faz com que eles sintam que os outros são todos bons e eles são demasiado normais, que é uma maneira dos adolescentes acharem que estão sempre aquém de todos os outros, o que não é razoável e, portanto, muita da autoestima constipada dos adolescentes nos dias que correm, acreditem, tem uma parte a ver com as exigências absurdas que nós colocamos sobre eles e outra parte com os modelos que eles têm ao dispor em relação aos quais eles ficam sempre aquém. E não pode ser.